Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? É, Quando nós estamos fazendo os vídeos aqui, eu sempre me detenho para tentar ser o mais claro possível, mesmo sabendo que é espinhoso a gente falar essas coisas. Veja, nós estamos vivendo num sistema completamente de engano, né? E a Matrix não se trata apenas de uma coisa holográfica que o nosso cérebro percebe, porque nós não conseguimos perceber todas as realidades, isso é notório. A nossa percepção humana é muito frágil, até porque nós somos controlados para viver numa percepção, né, que meio que a gente enxerga o que tem de concreto, né? A mesa, a parede, e na verdade tudo isso é apenas uma interpretação que o nosso cérebro faz, tá? De todo esse campo morfológico, tá? De todo esse campo eletromagnético, porque, em última instância, diríamos assim, tudo é energia, tudo na sua minúscula parte é energia condensada. Então, a nossa percepção de realidade é muito limitada. Então, existem realidades e existencialidades fora da nossa percepção aqui da Terra mesmo. Existem realidades terrenas que seres terrenos que não são perceptíveis a nós, dado que quando nós fomos criados, a gente houve uma manipulação genética e essa manipulação genética continua. O grande medo da elite, aquilo que se constitui chamar governo oculto, é que a gente ative todas as nossas faculdades perceptivas e a gente comece a ver coisas que... Né, o que acontece é que algumas pessoas, por causa de genética, de um processo genético, prestem atenção nisso, nascem com algumas habilidades que não estão no controle desses, tá? Então, essas pessoas conseguem ter percepções elevadas, tá? E conseguem perceber coisas que não são comuns aos olhos, né, humanos e às percepções humanas. Nossa percepção é baseada nos órgãos dos sentidos, ok? Então, nossos órgãos dos sentidos enviam informação para o nosso cérebro e ele interpreta aquilo. Sem expansão de consciência, sem uma percepção espiritual, é muito complicado você perceber estas coisas. Então, o que é que acontece? As pessoas começam a criar aquelas ideias que são muito cheias de sobrenaturalidade, muita metafísica, muita, sabe, as pessoas se tornam esotéricas, elas começam tudo, tem um mistério, tem um quê, tem algo por detrás, tem algo que precisa ser captado, entendeu? E elas acham que estão ajudando as pessoas nesse sentido. Não, não estão ajudando nada. Elas estão criando um véu que piora muito a situação. Então a gente estava falando, eu falei no vídeo anterior, sobre os seres intermediários. Ok? Os seres intermediários são a... Deixa eu fazer aqui uma cópia aqui, rápida. Os seres intermediários são
conhecidos, tá? Os primários, tá? São conhecidos por nós como os deuses, tá? Que nós conhecemos. Os secundários, como eles são de uma outra estirpe, diríamos assim, eles já são conhecidos como, nas diversas culturas, como Dijin, né? São conhecidos como Shedin, são conhecidos como Daimons, Daimones, são conhecidos como Devas e são conhecidos como Elementais. Ok? Então, preste atenção. Os primários, os seres intermediários primários, são aquilo que nós vamos conhecer por deuses. Ok? Aí você pode colocar aqui os Elohim, Anunnaki, os Anunnaki, tá? Os Anunas, os Oanes, tá? Então vamos colocar nesse sentido, ó. Os primários, os seres intermediários primários, são aquilo que nós conhecemos como deuses, com D minúsculo. Porque esses seres aqui eles são intermediários entre os seres fractais e os seres materiais. Então, os Elohim, os Anunas, os Oanes, tá? Eles são os primários. Ok? É preciso entender isso, né? Depois nós temos o quê? Os secundários. Os secundários são aquilo que nós conhecemos como os Jin, os Shedin, os Daimones, os Devas, os Elementais. Ok? Só para motivo de compreensão. Eles estão divididos em classes porque a origem de cada grupo aqui é muito diferente. Para a gente compreender isso, nós vamos recorrer ao livro de Urântia. Esse livro, eu não estou dizendo que esse livro, tudo que ele diz aqui é verdade. Eu nem vou afirmar isso aqui. Porque isso também já está sendo motivo de fanatismo e fundamentalismo. Tem gente que acha que isso aqui está toda a verdade, está tudo aqui e acabou-se. Eu sei porque eu já participei de grupos. Tá? Então, vamos entender os seres intermediários a partir do livro de Urântia, porque ele traz uma informação importante, esse livro aqui. Okay? Só para motivo de observação. Então vamos lá. Eu vou ver aqui com vocês um artigo. Olha aqui. No livro de Urântia, falando sobre os intermediários, diz: depois de um ano de observação do trabalho desse grupo único, o príncipe planetário autorizou a reprodução dos seres intermediários sem restrição. Esse plano foi levado adiante enquanto perdurou o poder de criar, e o corpo original de 50.000 criaturas nasceu deste modo. Os seres intermediários primários aqui. Um período meio interpunha-se entre a produção de um ser intermediário e o próximo.
Quando 1 milhar desses seres havia nascido, de cada casal, não se criava mais nenhum. E não há explicação alguma disponível quanto e por que a exaustão desse poder, depois que a progenie antiga atingia o número de 1000. Todas as tentativas seguintes sempre resultaram em fracasso. Essas criaturas constituíam um corpo de informação e administração do príncipe planetário. Eu não vou aprofundar isso aqui, gente. Tá? Eu estou tentando clarear. Não vou aprofundar quem é o príncipe planetário, quem deixa de ser, essa coisa toda. Eles percorriam todos os lugares, estudando e observando as raças do mundo e prestando outros serviços inestimáveis ao príncipe e ao seu corpo de assessores, na tarefa de influenciar a sociedade humana em áreas distantes da sede planetária. Tá? Esse regime continua até os dias trágicos da rebelião planetária e assim por diante. Então, vamos lá. O que eu estou lendo aqui é a explicação de como surgiu os primeiros seres da raça intermediária, os primários. Seres primários. Tá? Então, os primários surgiram, diríamos assim, de um processo em que foi se tendo, e quando chegou um número limitado de 50.000 seres, não houve mais procriação, não houve mais geração, não se criava mais. Por quê? Ninguém sabe, o livro também não explica. Ok? Esses seres intermediários primários, preste atenção, seres intermediários primários, eles eram seres que tinham capacidades supra-humanas. Eles eram supra-humanos. Se é que você consegue entender o que eu estou te falando. Isso nós estamos falando dos intermediários primários, porque vai ter os intermediários secundários, uma segunda classe. Lembrando que esses seres intermediários primários, parte deles foram embora, mas alguns permaneceram aqui. Eu estou resumindo a história, para você entender. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece com o surgimento? Nós vamos ver aqui o que essa raça nodita tem a ver. Preste bem atenção. Embora essa narrativa seja sobre a origem, a natureza e a função das criaturas intermediárias de Urante, Urante é o nome da Terra. O parentesco entre as duas ordens, a primária e a secundária, torna-se necessário que se interrompa a história das criaturas intermediárias primárias neste ponto para acompanhar a linhagem da descendência dos membros rebeldes do grupo de assessores corpóreos do príncipe Caligasta, que é o príncipe planetário, desde os dias da rebelião planetária até a época de Adão. Foi essa linhagem hereditária que, nos dias iniciais do segundo jardim do Éden, forneceu metade da descendência para as ordens secundárias de criaturas intermediárias. Veja que a ordem secundária vai nascer a partir dessa distribuição de raça. Por isso que eu estou falando, em vários vídeos já disse. Esse negócio de dizer que os seres humanos são uma raça única, isso é mentira. Isso é uma bobagem. Se nós fôssemos raça única, nós teríamos sangue, todos nós teríamos uma mesma tipagem de sangue. Nós não temos a mesma tipagem de sangue, pessoal. Ok?
Aí, os membros físicos da assessoria do príncipe haviam sido formados como criaturas sexuadas com o propósito de participarem do plano de procriação de uma descendência que incorporasse as qualidades combinadas de sua ordem especial aliadas àquela linhagem selecionada da tribo de Adom. Tá? Adom é o primata, seria o Homo erectus. Tá? E tudo isso em antecipação ao aparecimento posterior de Adão, que Adão só vai aparecer depois. Ok? Os portadores da vida haviam planejado um novo tipo de ser mortal, que englobava a união da progênese conjunta da assessoria do príncipe com a primeira geração da progênese de Adão e Eva. Olha a ideia. Pegar essa progênese lá, dos primários, dos seres primários, e juntar com os filhos, ou a geração adâmica. Essa era a ideia. Havia elaborado assim um plano que previa uma nova ordem de criaturas planetárias, as quais eles esperavam constituir-se governantes e mestres da sociedade humana. Você está me entendendo aonde nós estamos, em que terreno nós estamos chegando? Você está entendendo a história? O fio da meada? Olha, se você fizer um pouquinho de esforço de raciocínio, você vai perceber que por que culturalmente nós estamos vendo que existe gente por aí que estão sendo suplantadas. Gente, como é que nós podemos conviver num mundo onde nós dizemos que é tudo igual? E onde tem gente, países aí, gente passando fome, morrendo de fome. Isso daí não é uma mera questão sociológica, como querem afirmar. Não, gente. Da onde é que surge o preconceito de classe? Isso não surgiu do nada. Isso não surgiu do nada, pessoal. Vamos seguir. Para que a gente não perca o fio da meada aqui. Esses seres estavam destinados à soberania social e não à soberania civil. Tá? Estes seres, que seriam supra-humanos, iriam prevalecer na sociedade. No entanto, já que esse projeto mologrou por quê? Porque Adão e Eva não toparam a parada, fizeram outra coisa. Tá? Mologrou quase completamente, nunca saberemos de que espécie de aristocracia, de liderança benigna, a cultura ímpar Urântia ficou privada desse modo. Com efeito, a assessoria corpórea, tá, reproduziu-se depois da rebelião e, portanto, após haver sido privada da sua conexão com as correntes vitais do sistema. Esses seres estavam sendo preparados para quê? Para criar um grupo, né? Seria o topo, né? Olha aqui, vamos aqui. A era posterior à rebelião de Urântia é Terra, tá? Presenciou muitos acontecimentos inusitados. Uma grande civilização, a cultura de Dalamátia, estava desmoronando. Os Néfilins, que eles chamam de Noditas, estavam na Terra naqueles tempos. E quando os filhos dos deuses foram até as filhas dos homens
e elas conceberam deles, os seus filhos formaram poderosos homens de outrora, os homens de renome, ainda que dificilmente fossem filhos dos deuses. Os assessores do príncipe e os seus primeiros descendentes eram considerados como tais pelos mortais evolucionários daqueles dias distantes. Mesmo na sua estatura veio a ser aumentada pela tradição. Essa é, pois, a origem das lendas do folclore universal, de deuses que desceram à terra e que conceberam com as filhas dos homens uma antiga raça de heróis. E toda essa lenda foi ainda mais confundida com a mistura de raças dos adamitas, que nasceram mais tarde no segundo jardim. Tá? Então, você está vendo aqui, e eu vou mais aqui ainda, os traços mutantes que apareceram na primeira geração dos noditas. Noditas é o grupo que vai se deslocar e eles vão ser citados na Bíblia, os noditas. É para lá que Caim vai migrar. Tá? Os traços mutantes, preste atenção nas palavras, resultaram de certas mudanças que haviam sido infundidas na configuração e nos constituintes químicos dos fatores hereditários do plasma germe andônico, de Adão, do primata. Tá? Essas mudanças foram causadas pela presença de corpos dos membros dos assessores do príncipe do circuito poderosos de manutenção da vida e do sistema de Satânia. Ora, o que é que aconteceu? A relação entre esses assessores do príncipe, que são os seres intermediários primários, se juntou com os descendentes do primata Andon e Fonta. Tá? Eles eram homos erectus, homo habilis, então houve ali uma relação de sexual que foi gerando um grupo chamado nodita, tá? Que era um ser que tinham mutações, ok? Tudo bem. Assim, os povos noditas surgiram a partir de certas modificações peculiares e inesperadas que ocorreram no plasma da vida, que os cirurgiões de Avalon haviam transferido nos corpos dos contribuidores andonitas. Tá? Andonitas são descendentes dos primatas. Lembre disso. Descendente dos primatas. Ok? Para os membros do corpo dos assessores do príncipe. Deve recordar-se que adonitas, contribuidores do plasma germe, converteram-se, por sua vez, em possuidores de complemento orgânico da árvore da vida, de um modo tal que as correntes da vida de Satânia é o sistema, não tem nada a ver com Satanás, não. Satânia no livro quer dizer o sistema, tá? Fizeram parte dos corpos. Os 44 andonitas modificados aderiram ao corpo de assessores do príncipe na rebelião, tá? Andonita, olha só. Então, vem cá, vamos aqui. Né? Então, o que é que aconteceu? O Homo erectus, os andonitas são os de origem dos primatas. Adão e Fonta foram os primeiros primatas. Tá? Então, eles eram ali uma espécie de Homo erectus, Homo habilis, e houve uma modificação em um grupo deles. Prestem bem atenção nisso. Esse grupo, tá, vai ter relações sexuais com os seres intermediários primários. Ok? Daqueles 50 mil que eu falei agora há pouco. Olha só. Dessa relação vai surgir um grupo chamado noditas. Tá?
Senta aí que o leão é manso, meu amigo. Tá? Esses dois grupos, abrangendo 104 indivíduos que traziam em si o plasma do germe adonita modificado, constituíam os ancestrais dos noditas. Tá? Olha aí o que eu falei, do noditas. Tá? A oitava raça a aparecer em Urante. Olha, estão falando da oitava raça. Né? Oitava raça apareceu em Urante. Essa nova característica da vida humana em Urântia representa uma outra face da execução do plano original. Então, nós estamos falando só dos primários, dos seres, né? Então, os noditas já são seres que já tem já são meio híbrido, já são meio não, já são híbridos, tá? Agora, olha, ele vai falar sobre a Torre de Babel, tá? Aí ele vai falar sobre a civilização nodita, tá? Os noditas ocidentais, os sírios, os noditas orientais ou elamitas, tá? Você vai ver aqui, ó, os noditas centrais ou pré-sumérios, tá? Aqui ele está explicando da onde foi que se originou aquelas civilizações, tá? Daqui a pouco eu chego lá, tá? Os noditas do norte ou amadonitas, tá? Aí ele vai contar aqui a história do segundo grupo de seres intermediários, tá? Havendo delineado antecedentes noditas da linhagem dos seres intermediários secundários, esta narrativa deveria agora considerar metade adâmica dos seus ancestrais, pois seres intermediários secundários são também netos de Andonson, primogênito da raça violeta de Urante. Quem é a raça violeta de Urante? Os adamitas, que são a raça pura. Tá? A Andonson faz parte daquele grupo dos filhos de Adão e Eva que escolheu permanecer na Terra com seu pai e sua mãe. Tá? Adamson tinha 120 anos de idade nessa época e era pai de 32 filhos da linhagem do primeiro jardim. Tá? Olha só. Adonson e Rata tiveram uma família de 67, tá bem aqui, tá? Marca aqui, ó. Ok? Adonson e Rata tiveram uma família de 67 crianças. Deram origem a uma grande linhagem de dirigentes do mundo. Mas fizeram algo mais. Deve ser relembrado que esses dois seres eram ambos realmente supra-humanos. 2 filhos que tiveram, a cada 4 que nascia, o quarto era um ser de uma ordem excepcional. Muitas vezes era invisível. Nunca na história do mundo havia acontecido tal coisa. A Rata ficou bastante impressionada e até mesmo supersticiosa. Mas Adonson sabia muito bem da existência de criaturas intermediárias primárias e concluiu que alguma coisa semelhante devia estar acontecendo diante dos seus olhos. Quando veio o segundo ser de comportamento estranho, que ele decidiu que os dois deviam, tá, acasalar-se, pois era masculino e o outro feminino. Essa é a origem da ordem secundária dos seres intermediários. Tá? A ordem secundária dos seres intermediários surge
Porque Adonson era... Deixa eu ampliar aqui para a gente conversar sobre isso. Adonson era da linhagem adâmica, portanto, tinha o sangue violeta. Rata era descendente nodita. Ela vinha lá dos... Ela era descendente dos primários, dos seres intermediários primários. Então, o que é que acontece? O encontro desses dois gera os seres intermediários secundários, que vão ser numerosos. Veja que o livro diz que alguns deles eram invisíveis. Eles se tornavam invisíveis. E o que Adonson fez? Pegou dois irmãos, que naquela época era normal, e juntou para fazerem procriação. E o que é que aconteceu? Os que nasceram dessa relação desses dois irmãos se tornaram o que nós conhecemos como seres intermediários, que vão ser chamados de Shedim, de Devas, de elementais. Os primários vão ser chamados de deuses, etc. e tal, né? Então, se você observou, eu mostrei isso aqui, ó, tá? Os primários vão ser os deuses que nós vamos conhecer na Terra. Os secundários vão ser esses aqui. Ok? Observe o surgimento das raças. Porque, meu amigo, volto a dizer, você não vai entender nada do que está acontecendo no mundo se você não ir na fonte. Se você não ir pegando informações e juntar, porque senão você não consegue captar o que de fato aconteceu e por que o sistema quer nos manter enganados. Quando a Terra passou pelo primeiro processo, surgiu os hiperbóreos, os seres fractais. Quando chegou, tá, o segundo ciclo da Terra, surgiram os edentianos. O livro fala do Éden, e edentianos aqui se refere aos seres que surgiram no Éden. Os lemurianos, os atlantianos, de Atlântida, e os argatianos, de Argata, argatianos, tá? Que serão quem? Esses gênios superiores. Esses seres aqui descendem de quem? Esses seres descendem de quem? Dos primários. Esses seres aqui, os primários do livro de Urante, que vão ser conhecidos como Elohim, Anunas ou Anis, tá? São tidos como deuses, são eles que vão dar origem a todos eles aqui, aos edentianos, aos lemurianos, aos atlantianos, argatianos. Aí você vai observar que eles vão ser seres moronciais e supra-humanos, tá? Eles são supra-humanos. E aí é eles que vão fazer todo o processo para o surgimento de sumérios, acadianos, assírios, babilônicos e tal, tá? Isso aqui é uma evolução programada do Homo sapiens. Foi uma evolução programada. A origem desse grupo aqui se originou desse grupo aqui. A história ela é linear. Você me entende?
O que aconteceu quando os seres, os assírios, os sumérios, que pegaram ali o Homo sapiens, né? Quando foi criado o Homo sapiens sapiens, por uma evolução programada, não é nem criação e nem a evolução, é chamado de evolução programada. Se programou a criação do Homo sapiens sapiens, que deu origem ali aos sumérios e ali por diante. Vejam, aquelas outras civilizações todas existiam e eram feitos de seres supra-humanos. Nós somos uma espécie, se é que nós podemos dizer assim, nós somos uma subespécie deles. Então, esses seres, se a gente encontrasse com eles hoje, nós diríamos que eles também são deuses. Nós facilmente os confundiríamos com deuses. Então, existem seres, esses seres, eles eram híbridos. Basta a gente vir aqui, ó, e a gente vai ver, eu vou passar aqui de novo aqui em cima, que eles vão dizer exatamente isso aqui, ó, né? Os noditas do norte e os amadonitas, ou os vanitas, esse grupo surgiu do conflito de Babote. Esse nodita mais setentrionais eram descendentes daqueles que haviam abandonado a liderança de Nod. Os noditas são descendentes de Nod e os seus sucessores para ligar Avan e Amadon. Tá? Ele vai explicar bem aqui, ó. Bora bem aqui. Ó. Deixa eu subir bem aqui, que aqui está. Que a gente não vai abordar a Torre de Babel aqui ainda, tá? Quando eles falarem aqui da raça nodita, eles vão falar, tá? Que esses seres, os portadores, haviam planejado um novo tipo de ser mortal que englobava a união de progenie conjunta da assessoria do príncipe com a primeira geração da progenie de Adão e Eva. Observe a idealização. Vamos juntar os seres primários, tá? Os seres primários com os primeiros, com a primeira geração da progenie de Adão e Eva. Assim, eles haviam elaborado um plano que previa uma nova ordem de criaturas planetárias, a quais eles esperavam constituir-se os governantes e mestres da sociedade humana. Quem eram esses seres? Quem eram esses seres? Esses seres é exatamente, tá? É exatamente esses seres que vão aparecer, que vão chamar de Elohim, de Anunas, de Oanes, que são os primários, os seres primários. Eles vão ter relação depois com os adamitas, porque essa aqui é a junção dos 100 do príncipe planetário misturado com o sangue de Adão e Fonta, os primatas. Surgiram esse grupo de supra-humanos, tá? Esses são os primários, que depois vão ser conhecidos por Elohim, por Anunas, por Oanes, e os secundários
tá? Que vão vir da união lá de Adonso e Rata. Ela descendia daqui dos primários e ele descendia de Adão e Eva. Então, eles juntaram e fizeram com que os filhos dos dois, né, de Adonso e Rata, tivessem filhos. Por quê? Porque eles tinham poderes sobrenaturais de invisibilidade e tudo mais, e aí eles geraram os seres secundários, os intermediários secundários, que são todos esses seres aqui que a gente vai... É por isso que eu falo, e eu tenho falado, que não adianta as pessoas acharem que a história é uma vertente só. Você tem que pegar pedaços da história, juntar, para você entender que tem algo absolutamente errado sendo contado para nós humanos, dizendo que nós somos uma raça única, quando nós não somos uma raça única. Não somos. Não adianta as pessoas virem com isso, porque falar isso é errado. Não, errado é a gente continuar a ficar com a cabeça achando que tem gente que está aí, que tem os privilegiados. Não, mas as pessoas privilegiadas foi porque trabalharam muito, sabe? Isso super... Você acha que as 13 famílias do mundo se originam da onde? De que parte? Não é, meu amigo? Então, olha, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, para que a gente não fique aí perdido, né, em pensamentos. Deixe seu like, por favor, me ajude, se inscreva no canal e vamos chegar aos 1000 até o final do ano. Forte abraço e até o